Está iniciando a nossa gravação. Então, boa noite, pessoal. Vamos seguir os nossos temas da disciplina de gestão de marketing. Tudo certo com vocês? Primeira pergunta. Ficou dúvida, agora que vocês têm atividade sobre o marketing de serviços, alguém quer fazer um fechamento do tema da disciplina passada? Tem alguma dúvida ou quer colocar algum exemplo, alguma questão que não ficou bem esclarecida? Ou podemos partir já para o próximo tema? Podem escrever ali no chat se alguém tem alguma questão, alguma coisa, ou se dá um okzinho, a gente pode prosseguir. Tudo certo? Vamos colocar um ok ali, ok, tudo certo, tá tranquilo. Acho que esse povo tá com medo da chuva hoje. Dessa forma, então, nós podemos prosseguir. Vamos iniciar o nosso tema de hoje. Eu vou iniciar fazendo pergunta, né? Porque o pessoal está muito quietinho, a gente quer ouvir, né, Natália? Nós duas queremos ouvir um pouco esse povo, senão tu vai ter que colocar lá no teu relatório que o pessoal não fala na disciplina do rede, né? E tu tem que escrever lá que realmente os alunos participam. Então, hoje o nosso tema vai ser segmentação de mercado. Como eu falei para vocês, nós temos assim umas questões, né? São divididas dentro do conteúdo e nós seguimos basicamente uma sequência. Não quer dizer que essa sequência realmente exista na prática, mas é no sentido didático para que nós possamos ter uma visão geral de quais são os principais elementos. Então, a gente começou lá falando de cada um dos P's separadamente e prosseguimos agora com determinados temas que fazem parte da gestão de marketing, que são necessários para o entendimento de como que nós vamos montar estratégias, ações, como que nós vamos chegar até o nosso consumidor. Não sei se vocês lembram, a Natália comentou, né, que ela assistiu a primeira aula, que nós falamos lá na primeira aula que se há alguma coisa que é extremamente importante no marketing, é a palavra foco, que nós precisamos saber, né, ter um foco de o que nós fazemos, para quem nós fazemos e como que nós fazemos aquilo que a gente quer entregar para o nosso consumidor. Então, isso é pensar com foco. E nessa primeira ideia, nós pensamos que, independente de ser uma empresa grande, ou ser pequena, ou ter muitos departamentos ou não, o marketing ele está ali. E como que o marketing aparece? O marketing aparece dentro de uma filosofia, muitas vezes, não especificamente como um processo formal, mas que leva as pessoas ao entendimento desse foco. E é dentro dessa visão de foco que nós vamos começar a falar sobre a questão da segmentação de mercado. Então vem a primeira pergunta, né? Olhando assim o tema, segmentação do mercado. O conceito ele é bem fácil de se entender, porque ele vai tratar sobre divisão. Entender aquelas divisões que são importantes para o produto ou serviço que eu ofereço para o meu consumidor. O que eu quero saber de vocês? Como que, antes da gente começar, antes da gente falar de cada um dos tipos, mas para a gente tentar entender, até esse momento do marketing, com que vocês já viram, que vocês já vivenciam fora, muitos de vocês trabalham, conhecem a área, como que chamaria a atenção de vocês e o que chamaria a atenção de vocês quando se fala em segmentar mercados, ou seja, dividir, partir aqueles mercados em mercados diferentes e nós vamos entender de que forma se faz isso. Mas o que vem à mente de vocês quando vocês pensam em segmentação de mercado? Vamos ver, o que aparece? Antes da gente começar o nosso tema especificamente com os conceitos. O que aparece na mente de vocês? O pessoal vai abrir o áudio aí agora, vão começar a falar, né?
Quem vai ser o primeiro hoje? Vamos lá, gente. Alguém começa. Alguém puxa, alguém escreve ali no chat, nós puxamos. Não pode ser eu nem a Natália, porque daí a gente vai dar a resposta para vocês. Comportamento. Uhum. É uma outra parte que a gente vai falar sobre o comportamento do consumidor. Vai interferir? Vai interferir sim. O que vocês acham que vem mudando ultimamente para dividir esses mercados? O que vocês veem no dia a dia das organizações, através das propagandas, através das redes sociais? O que será que está mudando? E a gente vai falar aqui sobre mudança, porque é extremamente importante falar de mudança. Muitos segmentos, poucos segmentos. Como que vocês enxergam isso? Muitos segmentos. É uma estratégia. A gente começa a ver isso bem claramente. O que mais? Como que a gente vai dividir esses mercados? A partir do quê? O que nós vamos enxergar? Nós vamos estudar isso hoje. Como que fazemos para dividir esses mercados e entender o que cada um desses mercados quer, ou como que ele enxerga aquele produto ou serviço que eu estou entregando. Acho que eu vou iniciar aqui a minha apresentação. Vocês vão me dizendo se está aparecendo aí para vocês. Está aparecendo? Ainda não, professora. Eu vou voltar lá. Apareceu? Não. Mas, um minutinho.
Tá aparecendo. Uhum. Tá certinho? Só que tem que ficar nos slides, senão. Sim. Mas Uhum. tá aparecendo, sim. Ok. Tá, deixa eu botar a tela inteira, então, para vocês. Certo? Tudo certo. É. Tá bom, então. Ai, tem horas que a coisa não vai rápido, né? Então, gente, o que que é a nossa proposta? É seguirmos aqui o que que nós temos sobre a segmentação de mercado. A gente já falou, para que que se pensa em segmentar mercado, em dividir esses mercados? Para se conseguir entender um pouco mais quais são as necessidades e as características que podem ser semelhantes dentro de um determinado grupo e que elas provavelmente vão ter comportamentos de compra semelhantes. Por isso que a gente fala de segmentação de mercado, estuda os tipos, as classificações e depois estuda o comportamento do consumidor. Vocês vão ver que várias coisas vão fechando com a ideia do que a gente está comentando aqui. E para isso, eu coloquei aqui um destaque para a gente poder pensar quais são as vantagens que nós temos para começar a pensar em dividir esse mercado. Por que isso é interessante? Algumas questões aqui para a gente levantar. Conhecendo melhor o cliente, você poderá servi-lo melhor. É uma coisa que se coloca básico dentro daquela questão de foco. Eu preciso saber quem é o meu cliente, conhecê-lo e, para isso, tentar encontrar alternativas e estratégias que vão sanar aquilo que ele está querendo. Por exemplo, a gente tem falado bastante sobre essa questão da pandemia, de entrega, como nós falamos na semana passada, sobre o marketing de serviços, do quanto o serviço se tornou uma parte importante mesmo com o produto tangível, em função de que as pessoas querem muitas entregas em casa, de que houve a diminuição das saídas. Então, são questões que hoje muitas vezes se vê que as empresas até não tinham alguma pesquisa, não tinham nada pronto e talvez não soubessem tão claramente o que seu cliente queria. E dessa maneira eles começaram a pensar, se a gente olhar para a segmentação do mercado, qual é o segmento que rende mais, que é mais agradável, que busca mais aquilo que eu ofereço, se torna extremamente importante pensar a segmentação. É um requisito fundamental para quantificar o mercado, para a gente saber, né, quanto que a gente vai buscar desse mercado. Lá no início nós falávamos, bem no início da disciplina, que o mercado como um todo, ele não é todo para todo mundo. Nós temos que entender que a partir do momento que a gente tem um determinado recurso para gastar, para obter alguma coisa, esse recurso pode ser dividido em várias necessidades e desejos que aquele consumidor tem. Então, aquele mercado inteiro a gente nunca vai conseguir pegar, a gente vai conseguir pegar como o exemplo do desenho da pizza. Nós vamos pegar uma fatia daquele bolo, daquela pizza e tentar fazer bem feito dentro daquela parte. Facilita também a intensidade, o tipo da distribuição. O que a gente quer dizer com isso? Como que o produto vai chegar, o produto ou serviço vai chegar até o consumidor? Se eu sei onde o consumidor está, como que ele busca, de que maneira ele precisa daquilo ali, questão de urgência, de rapidez, de condições, todas elas vão estar envolvidas aqui. Então, a gente começa a pensar que, a partir do momento que se trabalha a segmentação de mercado, nós temos uma maior intensificação daquilo que são as essências dos 4 P's que a gente já viu até agora. Por isso que era importante estudar cada um dos P's separadamente para poder se falar sobre a segmentação e sobre o comportamento do consumidor que vem depois. Melhora a comunicação com os nossos clientes, por exemplo, não vou fazer uma ação ou utilizar uma mídia que os meus consumidores não conhecem ou que eles não têm acesso. E a partir do momento que eu também coloco uma mídia, uma forma nova de chegar até o cliente, eu também tenho que lembrar que eu preciso ensinar aquele público. Vamos pegar o exemplo dos aplicativos, que nem nós comentamos já também em outras aulas, aplicativo de banco, por exemplo. A gente precisa saber quem é que vai usar o aplicativo, quais são as necessidades e como que aquele aplicativo pode ser útil e
com tudo aquilo que o consumidor quer, útil, rápido, eficiente, e para quem que vai, né? Aquele todo o trabalho, vamos dizer assim, toda aquela intensificação de tecnologia, como que a gente vai levar isso até o nosso consumidor? Hoje, por exemplo, as instituições bancárias sabem que existe uma porcentagem dos seus consumidores que não são extremamente favoráveis ou que não aprendem facilmente a tecnologia e o uso de aplicativo. Até aquela ideia que a gente sabe de muitas pessoas que não acreditam. Nós trabalhamos com alguns trabalhos de extensão com o Sicredi, viajamos para algumas regiões e a gente sempre descobre que em regiões diferentes, até por o Sicredi ser, né, uma instituição financeira, mas cooperativa, que tem os seus associados, eles não abrem mão de ter espaço presencial. Mas eu não sei se vocês já viram que tem vários modelos de agências e para várias instituições que eles não têm mais o caixa físico, aquele caixa, né, que vai formar fila, e sim eles incentivam outras formas de uso. Para que eu possa incentivar essas outras formas, eu preciso conhecer o meu consumidor. Então, por isso é importante a gente saber essas características para poder usar as estratégias corretas de segmentação. Torna mais fácil a identificação de oportunidades para o lançamento de novos produtos, conhecermos quem vai ser esse público. E aí a gente começa a pensar, de que maneira nós vamos dividir esse mercado? Como que a gente vai fazer isso? Então, os autores, eles dividiram a segmentação por algumas características importantes que nós podemos observar nesse público. Ou seja, vamos novamente pensar naquele bolo todo, que é o mercado como um todo, e pensar como fazer essa divisão para que o meu produto ou serviço seja específico para aquele público que vai receber. Então, aqui tem uma listagem, vocês podem encontrar algumas diferenças em alguns livros, algumas literaturas, mas possivelmente vocês vão encontrar entre 7, 6 classificações. Eu costumo usar essas classificações aqui, eu estou colocando como 6, porque eu acho que a gente pode juntar mais de uma. Eu uso alguns autores que facilitam e colocam algumas juntas, como no caso da socioeconômica, então a gente já vai falar sobre cada uma delas. Vamos pensar no seguinte, pessoal. As características demográficas, né? O primeiro tipo de segmentação em cima de uma variável, os autores usam esse termo, variáveis, que é através das características da população, demografia. Lembram que vocês certamente já participaram, alguém da família de vocês já participou do censo, né? Lembram daquela pesquisa que o pessoal vai de casa em casa buscar esses dados? E os dados do censo e de todas as outras instituições que fazem pesquisas na área demográfica são extremamente importantes para o marketing. Imaginem o seguinte, o que nós estamos vendo hoje relacionado com essa demografia e que é extremamente válido para se trabalhar tudo que se vê sobre criação, mudanças, adequações de produtos e serviços. Pegamos lá no início, né? Quais são as variáveis que aparecem? Basicamente, a gente imagina, né? Vai ter divisão por faixa etária, vai ter divisão por sexo, por nacionalidade, religião, raça, e aparecem também outras características relacionadas com as famílias. Agora vem uma pergunta. O que vocês acham que ultimamente está mudando mais em relação às famílias? Vamos ver o que aparece aí para vocês. Eu coloquei aqui a variável, quero discutir em cima dessas variáveis. O que mudou nas famílias? Vamos pegar aqui o exemplo brasileiro. O que aparece nos últimos censos? O que vocês leem que está relacionado diretamente com família no Brasil? Agora eu vou precisar que vocês abram o áudio para eu poder discutir junto com vocês. Eu acho, professora, que a maioria das pessoas estão não querendo mais ter filhos agora. Antigamente, tu tinha de 6 a 7 filhos, até 8 filhos para criar, e agora está diminuindo. Tem pessoas que não querem ter, tem pessoas que querem ter 1, 2. Tem países, por exemplo, se eu não me engano, a China, o Japão, que tem um limite para ter filho.
Tem uma política pública, né, Exato. para isso. Tem que pagar uma multa também, se eu não me engano, para querer ter mais um filho. Eu creio que está mudando também o tipo de família, não é mais família tradicional brasileira, tem vários tipos de família. Estado civil também não é só casado, solteira, ela namorando, tem várias outras coisas também. Exatamente. Essas são algumas coisas que nos chamam bastante atenção. Até eu tinha esse dado, não sei se está bem certinho para dizer para vocês, depois eu olho. Mas um dado da década de 70, uma média no Brasil que ainda era em torno de 5 a 6 filhos por família, e era muito grande, né? Muitos de nós já viveu essa mudança nas nossas famílias, né? Muitas pessoas têm avós, no caso de vocês que são mais jovens, os bisavós, com famílias com 10, com 12 filhos. E essa média, ela era uma média bem grande. O que se vê hoje em termos de redução do número de pessoas? Exatamente isso. Diminuição do número de filhos, uma mudança em relação ao que as pessoas pensam, né, do seu planejamento familiar em relação aos filhos. Então, nós tínhamos muito aquela cultura que o mais velho criava o mais novo, né? E talvez de uns tempos para cá a gente não vá ver mais isso. Eu acho que do último censo já aparece como uma média muito reduzida de um filho, e dependendo do nível de escolaridade, aparece, eu lembro que mostrou isso aí em pesquisas, e dependendo do nível de escolaridade, a gente já tem menos de um, que são as famílias que não têm filhos, que são zero, né? Então, eles vão para a estatística como zero. E o modelo das famílias, exatamente, é algo que faz com que a gente tente entender que as questões demográficas elas mudaram muito. Olha o que a gente está falando ali, ó, da própria família, da constituição da família, do estado civil de não ser mais só casado, solteiro, de encontrar outras formações familiares, do sexo, né, da mudança de não precisar ser uma família de duas pessoas de sexos diferentes, hoje com vários modelos de famílias das pessoas do mesmo sexo, e a questão da faixa etária. A faixa etária, porque o Brasil ele deu realmente um salto na expectativa de vida, é um salto muito grande. E isso faz com que haja diversos tipos de questões e inclusive preocupações, como vocês estão vendo, preocupação aqui no Brasil muito forte em relação à questão da aposentadoria, das políticas de aposentadoria, exatamente porque as pessoas vão viver mais e vão trabalhar menos, né, entre aspas, vão ter a primeira, né, se costuma falar isso, porque já tem pesquisas revelando, a primeira profissão, a primeira atividade no qual ela vai se aposentar, mas as pessoas não vão parar, tanto que existem leis, já temos leis que incentivam a contratação de pessoas de terceira idade, assim como contratação de pessoas com necessidades especiais e com vários outros grupos, né? É uma pena que a gente precise de lei para isso, porque poderia ser algo que estivesse já inerente, mas ainda se tem, né, muito isso claro de empresas que cumprem a lei por causa do seu tamanho, do seu porte, como a gente vê bastante em relação à inserção dos portadores de necessidade. E aí a gente começa a pensar, o que mudou em relação a isso? Eu costumo dar um exemplo bem simples, que é a gente imaginar tendo que comprar aquele pacote grande de bolacha, que não é mais tão grande, porque a maioria das embalagens dos produtos reduziu de tamanho, mas a gente imaginar que aquele pacotão de bolacha que a gente comprava grande, ele servia para, né, satisfazer a necessidade de uma família que era grande, que tinha uma quantidade X de pessoas, os filhos e mais muitas pessoas morando junto, e que ela acabaria rápido. Não dá essa sensação para vocês? Daí, quando começou a vir aquele pacote com divisões por dentro, né, com uma outra embalagem dentro, a gente começava a pensar, que legal, eu posso abrir um pacote de bolacha e não vai estragar, a bolacha não vai perder a sua qualidade, as suas características, exatamente porque as pessoas vão comer menos e eu consigo guardar aquele modelinho, né, vem como se fosse um outro saquinho dentro, dividindo. Mas
isso faz a gente pensar o quanto as embalagens reduziram e o quanto se faz produto hoje pensando num público menor, num público sozinho. Eu mostrei esses tempos para os alunos, até coloquei uma reportagem em prova, que algumas empresas elas lançaram a embalagem Tetra Pak, na embalagem longa-vida, né? Mas eu vi que na reportagem que a gente estava trabalhando, que era da Piá, era da Tetra Pak, né? A marca da embalagem, com 500 ml. E eles falavam na reportagem da busca por um público que queria comprar leite numa embalagem de 500 ml, ou seja, o cara não ia comprar 1 litro de leite, ele ia comprar meio litro de leite, porque para ele estraga. Vem a mesma questão da gente comprar o ovo, ao invés de ser a caixinha de 12 unidades, comprar a caixinha de 6. Tem locais que vendem até menos, né, do que a metade da dúzia de ovos. E eles comentavam na reportagem sobre isso, que é uma estratégia extremamente interessante de segmentar para um público que mora sozinho ou que tem uma família menor e que não consome tanto e que vai conseguir encontrar na gôndola o produto que ele está procurando. Mas, ao mesmo tempo, eles faziam a análise em relação aos custos, né? Não era como a gente pegar uma caixa, né, uma embalagem do leite de caixinha de 1 litro e dividir ele ao meio. Ela saía bem mais cara se você comprasse a embalagem menor. E isso estava relacionado com o custo e com todo aquele aparato de tecnologia que acontece ali para uma embalagem ser um pouquinho menor. Não sei se vocês já viram, algum de vocês já viu essa embalagem, não são muitas marcas que estão trabalhando com essa embalagem menor. Mas o que é o público single? Tem até uma reportagem bem legal que fala sobre isso. É o público sozinho, é o público que mora sozinho. E daí vocês vão pensar, quem mora sozinho é estudante. Não, não tem só essa pesquisa de que quem mora sozinho é jovem. Tem muita gente que mora sozinha com outras faixas etárias, com outras idades e por outras situações, alguns por opção, outros porque ficaram sozinhos e o resto da família já se encaminhou, muitas situações porque as pessoas já não estão mais tendo tantos filhos, então não tem mais uma família tão grande. E isso faz com que o mercado tenha que se adaptar. Vocês conseguem enxergar isso? O que vocês estão vendo aí, como a colega falou, em relação a esse tamanho das famílias e a mudança de número de filhos? O que mais que vocês acham que está acontecendo agora? O que chamaria a atenção de vocês? Mais alguém participa aí? Dá um oi, como é que tá? Vai eu de novo, professora, faz parte. Fala, Carol. Não, eu percebi, assim, aqui, eu noto que, como a senhora comentou, as embalagens diminuíram bastante, mas o preço aumentou, né? Uhum. Eu acho bem legal isso, né? Tipo, uma caixa de bombom que via 25 bombom, agora veio 13. Daí eu fico, inflação chegou agora. Daí eu percebo que, tipo assim, pode ter diminuído as famílias, mas o preço das coisas aumentou. Antigamente, vamos supor, anos 2000, por aí, sei lá, com 100 reais vinha com várias sacolas. Agora, com 100 reais, vamos supor, às vezes vem com 5 sacolas no mercado, às vezes nem rende, e só rende para uma semana. Antigamente rendia para, sei lá, depende do tamanho da família, 2 semanas, sabe? Agora praticamente as coisas estão tudo caro. Minha mãe, quando vai no mercado, ela sofre, ela gasta muito. Mas antes rendia mais, agora tá tudo mais caro. Também vai. E também mudou, né? Se a gente for pensar o quanto as pessoas se alimentavam de uma forma diferente, o transporte acontecia de uma forma diferente. E hoje a gente tem um monte de coisas que foram adaptadas, e por isso que a gente fala, né? Que para trabalhar com o marketing, a gente tem que entender dessa sociedade. Por isso que o marketing, ele anda ali, ó, do lado da antropologia, de outras ciências. Tem inclusive uma antropóloga que eu vou falar para vocês, que ela
escreve livros na parte de comportamento consumidor, vocês pensariam assim, mas isso é coisa, né, para quem estuda administração, para quem estuda, né, essa área mais de economia, mas existe assim um estudo tão importante da sociedade para se chegar ao que a gente tem hoje. E eu acho que, inclusive, esse período da pandemia, eu imagino que muitas novas publicações, assim como as pesquisas, como muita coisa está saindo agora, vão acontecer mostrando a diferença do que as pessoas sentiram também nesse período, porque vocês vão pensar assim, que para a nossa história vai ser um período extremamente grande. Meu Deus, olha quanto tempo que nós estamos com tudo diferente, né? Com a nossa vida diferente, com o trabalho de uma forma diferente, com as crianças, né, quem tem filhos, estudando de uma maneira diferente, isso vai aparecer também para os nossos modelos de negócio, né? Isso vai ser muito grande mesmo, essa mudança. Então, deu para a gente pensar que a demografia ela é uma variável extremamente importante para se entender o público, entender para quem que a gente vai entregar isso. E quando a gente fala da demografia, então lembre que são todas essas características da população que fazem com que as empresas tenham que conhecer com quem elas estão trabalhando e o que é mais importante para poder se colocar num produto ou serviço. Tá? Por isso que ela aparece aqui, não tem uma ordem, mas eu gosto de falar da demografia no início. Olhem esse exemplo, vocês certamente já viram a propaganda ou conhecem alguém que, imaginem hoje a gente ter um número de produtos que são voltados para a terceira idade. Quem é que tem ainda aquela visão de que todo vovozinho, toda vovozinha vai ficar sentada fazendo tricô? Nós vamos ter uma porcentagem deles que vão fazer tricô e jovens que vão fazer tricô também. Então, hoje a gente não tem mais algo que é fixo para uma idade, mas eu posso buscar vários produtos, diferenciações para um público que hoje ele está crescendo. Eu sempre falo isso, quem está abrindo negócio, quem é empreendedor, tem que pensar que as pessoas estão vivendo mais e prestar atenção nesse público. Não sei se vocês já leram sobre isso, mas aqui no Brasil já saíram várias reportagens de que o público da terceira idade, muitas pessoas aposentadas, elas estão sustentando as famílias. Existe um grande número de jovens que recebem, por exemplo, auxílio para estudar através dos avós e não diretamente dos seus pais. E essa é uma faixa de uma renda, e como eles consideram que a pessoa muitas vezes já está num patamar da vida que já tem aquilo que é necessidade básica, se a gente pensar numa hierarquia das necessidades, e que ele vai conseguir obter outras coisas, buscar satisfação, como a gente vê hoje muita questão do entretenimento e de viagens para idosos, claro, vamos pensar que nesse período de pandemia muita coisa deixou de acontecer, mas tem muitas empresas que são focadas para isso, fazer excursão de pessoas mais velhas, grupos que vão acompanhar, que não necessitam que a pessoa tenha todo aquele, né, aquele conhecimento, muitas vezes de línguas e tal, e colocam serviço à disposição. São alguns exemplos que a gente vê. Por que pensar num público, né, ou às vezes deixar de pensar num público se a gente tem ali uma grande possibilidade? É o que a gente está falando ali de consumidor potencial, né? O quanto eu consigo entrar naquele grupo para que eles possam participar daquilo que eu faço na minha organização. Esse é um outro exemplo, ó, vocês já devem ter visto que tem vários produtos, até tem uma propaganda que está dando agora na TV, que é a Lília Cabral, que ela faz uns produtos, né, de uma linha de produtos, e daí tem muitos que são 50 a mais, 60 a mais, eles vão segmentando muitas vezes por faixa etária para que possa, né, chamar a atenção daquele público, e a gente pensa assim, parece que isso aqui a gente está voltando, né, imaginando suplementos e várias outras questões de alimentação e saúde, como a gente pensaria para criança, só que na verdade não são para criança, né? São para adulto. Aqui está um exemplo, né, de criança. Então a gente tem que pensar que
a gente pode usar isso para vários públicos, tanto para o público infantil quanto para o público que já está indo, né? Tem muitos que não gostam, hoje tem várias classificações, tem vários que não gostam de usar o termo terceira idade ou, né, melhor idade, tem várias formas da gente dizer. Mas esta seria uma maneira de se olhar diversas características e pensar nessas variáveis para se dividir o mercado. No segundo, essa aqui é uma que eu gosto de chamar atenção, porque às vezes vocês vão encontrar em livros segmentação social e segmentação econômica. Eu gosto de usar o modelo que os autores juntam para a socioeconômica, porque é muito difícil de se separar as principais características que se vai olhar em relação a essas características. Seria dividir o mercado olhando para as características sociais e econômicas da população. A primeira que vem à mente da gente, dividir por classe social e, consequentemente, vai estar relacionado com renda. Né? É a gente pensar assim, tem calçado, né? Tem um tênis para o público X e tem um tênis que custa muito, muito, muito mais e que ele é extremamente caro, que é para um público segmentado, para um público selecionado. Então, existe sim um mercado hoje que a gente divide como um mercado extremamente popular e ele está crescendo bastante nas cidades, né, nos grandes centros. E também a gente pode ver que às vezes a gente vai olhar para um segmento que é o contrário, né? Que é um segmento muito, que a gente chamaria de VIP, muito chique, muito rico, para alguns desses públicos que são os mais favorecidos, vamos dizer assim. Então, aqui no Brasil, a gente usa a classificação por classe social, as classes elas são por letras, né? Como vocês veem, classe A, classe B, classe C. Renda, a escolaridade também está nessa característica, também a gente vai olhar a questão da escolaridade, e aí vem os cruzamentos, ó, tanto escolaridade, ocupação profissional, e aí a questão de posse de bens. O que eu estava falando para vocês antes da demográfica me remeteu a um cruzamento que é extremamente importante, que foi aquele caso que eu falei para vocês. Quando a gente tem, por exemplo, a análise do número de filhos por família, nós vemos um crescimento, né, de diminuição, inversamente proporcional, né? Diminuição do número de filhos a partir do momento que a gente aumenta a escolaridade. Por isso que aqui a gente tem no Brasil tão claro que nas comunidades mais pobres ou onde tem menor instrução é a comunidade, né, o público onde se tem o maior número de filhos. Isso faz o quê, pessoal? A gente imaginar que lá numa comunidade menor ou onde a gente tem mais crianças, tem muito mais serviço para esse público. Né? Tem muito mais serviço, tem muito mais produto. E aquele exemplo, esses tempos eu falava numa aula sobre as fraldas, né? Quantos utilizaram fralda descartável, quantos utilizaram ainda foram da época, como a gente diz, de fralda de pano, porque a fralda descartável ela era muito cara. E exatamente por ter o quê? Menos marcas, né? Nós não tínhamos muitas marcas, e ao mesmo tempo uma certa seleção para aquele produto. Hoje a gente vê que, dependendo de onde você vai comprar e de como que está o sortimento daquele produto, a gente encontra de diversos valores, né? Vamos dizer assim, fralda barata, fralda cara, fralda super, né? Cheia de benefícios ali, e exatamente para conseguir buscar o quê? Públicos diferentes, públicos que estão indo atrás de coisas que são diferentes. Então, a gente tem que pensar, e eu gosto muito de ler sobre isso, de comércio popular, que onde há maior concentração de pessoas, vamos pegar o exemplo lá das favelas do Rio de Janeiro, né, que eles dizem, comunidade, em alguns locais não usam o termo, né, mas para a gente fazer a referência, é se imaginar que o comércio funciona de uma forma diferente. E por que ele funciona de uma forma diferente? Porque a necessidade das pessoas também é diferente.
Vocês concordam que realmente essa necessidade é diferente? Como é que tu programa as tuas compras em relação à tua renda, à tua classe social? Então, isso é muito claro, como que as pessoas obtêm a sua renda, se a sua renda é fixa. Vocês certamente, se participaram da pesquisa do censo, eles perguntaram qual era a média de renda, quantas pessoas colocam renda em casa, que é para a gente saber, né, se é uma família, pai, mãe, um filho, se os três trabalham, se todos eles colocam dinheiro, se é um casal, seja, né, formação familiar que for, se um só que tem uma renda, ou um tem uma renda fixa, outro tem uma renda variável. E o que aconteceu agora na pandemia? O que chamou a atenção de vocês que pode ser falado sobre o socioeconômico? O que aconteceu? Quem é que vai falar agora? Como que está a renda das pessoas? O que aconteceu com a renda? O que vocês acham que chamaria atenção para o mercado, para a gente olhar estratégias de marketing? Como é que está a leitura de vocês? O que vocês estão lendo por aí? Eu sei que vocês leem, é impossível vocês não lerem, né? Não acompanharem os dados econômicos do Brasil. O que vocês acham? A renda aumentou ou a renda diminuiu? Se vocês estão escrevendo no chat agora com a tela cheia, eu não consigo acompanhar, então eu estou considerando que vocês não estão falando aqui, por isso que é importante vocês abrirem o áudio para a gente poder conversar. Vou ter que falar de novo. Tu não tá do lado dos dois, três, ó, se tivesse na aula aqui um do lado do outro, eu já tinha dado uma cutucada. Cutuca o colega do lado ali e diz para ele participar também. Eu acho que os anos atrás a renda, vamos supor, salário mínimo rendia mais. Agora, com esse salário mínimo, não rende também. Questão que antes as coisas rendiam mais. Eu tô com receio que a gente entra numa inflação daqui a pouco, sabe? Com os preços que tá aumentando cada vez mais. A gasolina foi para R$6. O final do ano, depois aumenta a passagem do ano, vai tudo aumentando também a questão também é a economia, mudou também, não é a mesma economia de anos atrás, também depende muito da política, a estrutura do país, isso influencia tudo também na questão da segmentação do mercado, dos interesses das pessoas, como elas vão consumir. Tem coisas que elas consumiam anos atrás, daí agora elas pararam de consumir porque é muito caro, porque não condiz com a realidade dela. Vocês imaginem, né, o que a gente está acompanhando aqui desde o ano passado, com a pandemia, o quanto os serviços de saúde não estavam preparados para tudo isso. Tudo que a gente vê da criação de novas vagas, aumento de leitos, a gente olhando só para a questão da saúde, a gente já começa a ver que é uma, como é que eu vou dizer assim, ó, é uma mudança grande de uma necessidade que é básica. E me chamou muita atenção isso em vários períodos, da gente ouvir nas reportagens que as vagas não existiam nem para quem fosse particular. E daí vocês imaginam, né, alguém poder pagar um serviço de saúde, muitas pessoas se programam, né, para fazer um plano de saúde, outros têm que usar a rede pública de saúde, que deveria ser muito melhor e muito mais abrangente do que ela é. E aí a gente começa a ver que nem mesmo para o diferencial de renda, em alguns momentos o colapso foi tão grande, e aí a gente para pensar. Vocês já pararam para imaginar
quem está à frente dessas instituições, sejam elas públicas ou privadas, ele tem que se preocupar com o cliente. E aí ele não está fazendo um trabalho de marketing, né, um marketing da propaganda, e sim ele está tendo que pensar em conseguir atender uma demanda que está maior do que aquilo que ele pode oferecer. Isso é muito, muito claro. As pesquisas também mostram uma queda na renda, exatamente, um período, né, com... Não tem como eles dizerem, não está tendo inflação, mas a gente vê que está tudo aumentando. Tem uma inflação e ela certamente está maior do que o próprio índice que tá medindo. E as pessoas estão perdendo renda. Muitas pessoas perderam empregos formais, então aumentou o emprego informal, aquela realidade que a gente já comentou aqui outras vezes, de muitas pessoas terem criado formas de sobreviver na pandemia, né? Criados novos negócios, a pessoa que faz bolo, a pessoa que faz comida congelada, o outro que vende alguma outra coisa na esquina, e por aí vai, né? Até, não sei se vocês viram o Globo Repórter, que mostrava sobre a economia dos pequenos, que eles mostravam, né, pessoas que passaram a se conhecer dentro dos condomínios, daí tinham vários modelos ali de vizinhos, e que eles não se conheciam e passaram a se conhecer no período da pandemia, porque vários serviços essenciais, como, por exemplo, ali, questão de alimentação, entrega, começaram a acontecer dentro do próprio condomínio com os vizinhos. E foi tão interessante de se ver isso, porque é uma informalidade da renda. As pessoas continuam vendendo, elas continuam fazendo coisas para sobreviver. E isso é algo que a gente tem que pensar enquanto empresa. Por exemplo, vamos pensar assim, teve um período onde as instituições financeiras começaram a liberar até não poder mais cartão de crédito, né? Sem análise disso, sem limite de renda, sem não sei o quê. Porque exatamente vale a pena tu poder gerar um crédito para uma pessoa e essa pessoa poder gastar. Mas muitas pessoas não tinham controle, não tinham educação financeira, não tinham controle de renda, não tinham planejamento, várias coisas que podem ser, né, bem claras para a gente enxergar. E isso continuou fazendo acontecer o consumo, né? As pessoas continuavam comprando. E a partir desse momento da pandemia, exatamente por ter menos estímulo, e isso é comprovado que quanto menos estímulos a gente tem, menos se compra por impulso. O que seria o estímulo? Vamos dizer, eu vou sair, vou enxergar vitrine, vou ver propaganda, vou olhar muitas divulgações de produtos, de serviços, mas se eu não tenho como sair, eu não tenho como comprar, ou eu não tenho a renda disponível, isso fez muita gente começar a pensar, e aí a gente olha, né? O cara que está vendendo lá, a empresa de eletrodomésticos, vamos pegar o exemplo, ela quer vender, mas ao mesmo tempo o banco também quer que tu gaste. Né? Para ele é vantagem ter emprestar dinheiro. Então essa roda toda, ela chegou a um ponto de que olhar a segmentação socioeconômica, pensar assim que as pessoas têm menos renda no momento de crise, faz com que as pessoas vão consumir menos. Então eu teria que pensar em produtos alternativos. Por que é tão importante imaginar que a segmentação está junto dos outros P's? Porque eu tenho que pensar em preço, eu tenho que pensar em condição de pagamento, para que isso tudo possa acontecer. O que a gente está vendo agora? Uma quantidade de imóveis vazios. Mostrou esses dias, acho que eu falei na outra semana, né? Nunca teve tantos imóveis comerciais em São Paulo, a pesquisa era de São Paulo, vazios, disponíveis, porque as pessoas estão trabalhando em casa, então muita gente não tem mais escritório, não tem mais aquele local onde se reúne 4, 5 pessoas, ou 10, ou 15. Mostrou uma empresa de quase 300 pessoas ali, que hoje eles não trabalham mais na modalidade presencial. E que eles estão imaginando que vão ficar um tempo sem trabalhar, que talvez quando voltar, nem volte do mesmo jeito. Vocês estão indo em shopping, loja, estão vendo loja fechando, lugar vazio. Essa é a realidade que está acontecendo. E quem é que vai conseguir se manter nesse mercado? Por que é tão importante entender dessas variáveis sociais e econômicas? Porque muitas empresas elas acabaram mudando o seu foco,
enxergando outras possibilidades, muitas vezes mudando até mesmo o seu produto principal, o seu serviço principal, para conseguir sobreviver. Aquele exemplo de um restaurante que não atende mais o buffet por quilo e que ele atende para serviço de entrega. Ele deixou somente um delivery. Esse é um exemplo. Ó, tive que me modificar, pensar em estratégias novas, porque um tipo de serviço que era o serviço principal é o serviço que hoje não vende mais, que foi aquele período todo em que nem mesmo liberação, né, para poder se comer no self-service a gente não tinha, exatamente por causa de uma situação que não foi planejada, que não foi pensada antes. Isso a gente pode ver bem interessante, e aí vocês vão vendo que todas elas vão se unir. É difícil a gente pensar assim, aquela empresa está olhando para aquele produto ou para aquela linha de produto pela segmentação X. Normalmente é por um conjunto de vários tipos de segmentação e de várias características que estão englobadas. Por exemplo, a socioeconômica, normalmente ela está ligada com várias outras, porque a gente não olha só para essas características, e sim olha para essa característica dentro de um público, através de características demográficas ou culturais que vão aparecer aqui conjuntamente. O porquê da geográfica, né? Dividir o mercado com base em critérios geográficos, poder diminuir esse bolo todo ali para que a gente possa entender esse impacto que a gente tem de poder pensar assim, eu posso comprar tudo de qualquer lugar. Isso é uma mudança e é algo que é extremamente forte para o marketing digital. E para o novo consumidor, que o próprio Kotler fala lá, que é o consumidor digital, o consumidor conectado, que ele está sempre, né, envolvido com tudo. Mas, ao mesmo tempo, conseguir entender o que daquela região ou como que aquela região ela aparece mais em relação a algumas características de compra. Ali tem um exemplo que vocês podem ver, ó, locais onde as pessoas trabalham e moram, onde elas passam as férias, como que são os acessos a várias outras coisas, como, por exemplo, diversão, toda essa parte que molda o comportamento das pessoas para um dia a dia, independente do que elas fazem, daquilo que elas optam, é muito importante da gente pensar que tem esse olhar da divisão geográfica para se colocar o produto ou serviço. É o que a gente vê hoje, muitas pessoas passaram até mesmo a sua casa na praia, que antes usavam mais, não foi mais para a casa da praia, colocou para alugar no Airbnb. É um exemplo que a gente vê hoje dessa economia, né, compartilhada, que a gente já falou outras vezes aqui. Tem vários modelos que vocês devem lembrar de segmentação por benefício, né? Eu compro aquele produto por causa de tal coisa, né? Tá ali o exemplo. Por que eu compro o veículo X? Hoje a gente olha para as propagandas e para as diversas características dos produtos e a gente vê que esses produtos estão cada vez mais sendo pensados para um público específico, né? Eu vou comprar aquele produto em função disso. Olha o exemplo que eu coloquei aqui do creme dental, né? Agora você não sofre mais se você tem dentes sensíveis, se você precisa de tal coisa. Tu encontra o produto para aquele tipo de público específico. Isso a gente chama de cada vez mais encontrar benefícios dentro do produto original. Se vocês forem olhar lá o produto núcleo, aquele do início, ele é para que aquele produto serve, para que ele existe. Mas, ao mesmo tempo, como que ele vai satisfazer necessidades diferentes para públicos diferentes? Tem gente pensando, né, desenvolvendo uma pasta de dente, creme dental lá, que seja específica para a criança, que a criança pode comer, porque normalmente a criança não vai escovar o dentinho tão bem, a metade daquela pasta de dente vai comer. Então, é aquela que vocês abrem, assim, tem um cheirinho de tutti-frutti, sei lá o que, normalmente alguma coisa que chama a atenção da criança, tem cheiro de chiclete, como a gente brinca,
e que vai ser para um público. Então, alguém que está pensando em inovação de produto, ele tem que pensar o que aquele público vai escolher, como que aquele público vai receber aquela inovação ou aquela mudança no produto para as necessidades que cada um tem. E essas necessidades, elas vão mudando ao longo do tempo, por isso que a gente tem que entender da sociedade, porque as necessidades sempre existem. Ó, tô lá relembrando do Kotter, só que ele fala muito isso, né? A partir do momento que a gente diversifica, que se pensa em mudanças, que se alteram as tecnologias, eu estou trabalhando para aquele público que está buscando aquilo ali. Então, muitos produtos e serviços se tornam obsoletos exatamente porque a própria mudança da sociedade gerou essa obsolescência. Não tenho mais utilidade, não tenho mais porquê ter aquele produto ou aquele serviço numa realidade que é completamente diferente. Vocês já viram que tem muita coisa hoje sendo pensada nas empresas em relação ao estímulo de compra? O que quer dizer a segmentação por grau de utilização? Tentar entender o quanto aquele consumidor ele utiliza o meu serviço ou ele compra aquele produto e poder pensar em algumas estratégias. Aqui é muito forte a questão de promoção mesmo, de fazer com que o cliente compre mais e que ele possa ter vantagens com isso. Onde é que vocês enxergam isso? Desde o cartão de crédito, dos pontos, hoje de ter, alguém comentou na outra aula do cashback, né? Ah, eu vou comprar em tal site, né? E ganha algum dinheiro de volta. Primeira compra, cadastra e ganha porcentagem. Começou muito a ter o incentivo para que os consumidores baixem aplicativo, então primeira compra no aplicativo, ou promoções que estão só no aplicativo. Esses dias eu vi de supermercado, né? Promoção que só tem no aplicativo, que não tem na loja física. Então, exatamente para incentivar o consumidor a utilizar uma nova modalidade de compra. E a partir disso, ele conseguir adequar com o que o consumidor quer. Então, quanto mais a gente comprar, ou se tu compra pouco, como fazer com que esse cliente seja incentivado do consumo, seriam exemplos de segmentação por grau de utilização. E o último modelo que a gente está vendo aqui, a última classificação, é a segmentação psicográfica. Como é que as pessoas vivem e o que elas fazem com as suas vidas, né? Como que é o estilo de vida? Que fatores que interferem as pessoas? A gente fala muito sobre estilo de vida, né? E se tem muito estereótipo, muitas vezes, em relação às ocupações, ao tipo de trabalho, de relacionamento que as pessoas têm de acordo com aquilo que elas escolhem, mas muitas vezes a gente não sabe o que é mais importante para aquela pessoa dentro daquela situação. Vamos dar um exemplo. O cara pode ser um executivo daqueles todo formal, que usa terno e gravata, mas ele é um surfista. Ele é um surfista, ele gosta de surf, ele vai final de semana para a praia ou no final da tarde. Muitas pessoas têm esse privilégio, né, de conseguir trabalhar e morar na praia e poder aproveitar a praia por mais tempo. Então, vamos pegar esse exemplo e imaginar assim, será que eu não consigo aliar as duas coisas? Muitas vezes está lá implícito numa propaganda, em alguma coisa, hoje tem muito nas redes sociais, de pensar o que interfere na personalidade das pessoas. Vamos pegar um exemplo bem interessante ali quando fala de personalidade, fatores psicológicos. A gente não tem mais, e aí voltando, olhem como uma se junta com a outra, né? Voltando lá para a questão demográfica, a gente não tem mais como analisar as pessoas pela sua faixa etária exclusivamente, porque muitas vezes a sua autoimagem não é aquela que reflete da sua idade. Aquele exemplo, né? Eu não vou encontrar todas as mulheres de 70 anos com as mesmas características.
E eu vou encontrar pessoas de 70 anos, que vocês podem pensar assim, já é uma pessoa de mais idade, né? Já está na famosa terceira idade. Mas ela pode se sentir extremamente jovem. E a segmentação psicográfica, ela faz com que a pessoa, com que as empresas entendam que as pessoas, elas não podem ser barradas de um determinado segmento simplesmente por uma característica fixa. Então, quando a gente olha o estilo de vida, a personalidade, aquilo que as pessoas fazem, nós estamos analisando como um completo. Então, esse ser mais completo e que tem várias outras características que a gente vai estudar em comportamento consumidor, é o que interessa para quem faz pesquisa de marketing. Vocês viram que muitas coisas que nós estamos falando aqui exigem que se tenha um pouco de conhecimento de pesquisa, que se saiba, né, onde que eu vou buscar informações sobre esse mercado, sobre o que as pessoas, por exemplo, comem, sobre o que as pessoas usam, como elas se vestem. Eu comentei numa aula com vocês, lembram de já ter várias empresas e até mesmo entrar para essas redes mais populares de moda, a possibilidade de ter uma linha de produtos que seja unissex. Isso tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui de fator psicológico. Poder ter um estilo que a tua empresa vai mostrar que as pessoas não precisam especificamente comprar no setor masculino e feminino. E está dentro da nossa cabeça muito claro de que tu vai entrar numa loja de departamentos e vai ter o masculino e feminino. Né? Vai estar ali separadinho o que é um e o que é outro. Mas existem várias coisas que precisam ser pensadas dentro da sociedade que podem levar a isso. Como a gente falou, do apelo relacionado com as questões sustentáveis, com aquilo que é politicamente correto, mas que é mais natural, que não agride o meio ambiente, o quanto esse impacto vai fazer com que as pessoas comprem e elas acreditem que a tua empresa ela segue esses preceitos. Por isso que é importante a gente pensar que quando a gente está falando do marketing, a gente também está falando da imagem da organização. E essa imagem é aquilo que eu consigo passar para os meus clientes. Como hoje a gente fala, a Coca-Cola. Coca-Cola é uma grande marca, é uma marca muito valiosa, ela tem uma diversificação de produtos. Tu botar lá o Coca-Cola, como eles têm uma linha de roupas, a gente vai imaginar que realmente, por que é mais caro? Porque tem a marca Coca-Cola. Mas nem eles, pessoal, têm certeza de quanto tempo ainda de vida vai ter a Coca-Cola, né, tradicional, aquele refrigerante. Eles já começaram a comprar várias marcas de sucos, a produzir outros produtos um pouco diferentes, exatamente porque eles estão vendo que tudo mudou na sociedade e que a maneira com que as pessoas consomem também está diferente. Né? Um cara lança lá alguma bebida natural e explode. Foi o caso daqueles caras que levaram, né, a primeira empresa que eles levaram para fora do Brasil de água de coco. Nos Estados Unidos, ninguém conhecia água de coco. Ninguém. Tem a história bem interessante da primeira que foi para lá. E daí foram os brasileiros que levaram a água de coco para lá, né, de caixinha para produzir, sem conservantes e tal. E eu lembro bem que eles relatavam que um grande boom assim da marca, a explosão, né, na mídia, na época que não tinha ainda redes sociais, precisava ser propaganda ou aqueles furos de imagem, de paparazzi, foi a Madonna saindo da academia consumindo uma água de coco. Diz que isso foi assim, o auge para eles, tem essa história da empresa, exatamente porque eles não imaginavam, só que daí eles associaram, não era uma propaganda, né, era uma questão do comportamento real dela, eles associaram que a água de coco era algo saudável, algo que não era conhecido. Eles conseguiram desbravar um grande mercado para a famosa água de coco, que tem uma história da Só Coco aqui no Brasil, dizendo que eles começaram a se preocupar com aquele produto que sobrava, porque eles usavam a polpa, usavam toda a parte
né, do coco, menos a água. Eles abriam a água e a água era desperdiçada. Então, olha que interessante a gente imaginar que o próprio estilo de vida, que a maneira como as pessoas vão consumir, precisa ser olhado pelas empresas. E isso é falar do que nós estamos mostrando aqui relacionado com marketing. Então, aqui, pessoal, estariam as principais, como eu falei para vocês, as principais classificações, né, tipos de segmentação que vocês vão encontrar. Aqui eu coloquei uma propaganda da Coca-Cola mesmo, não estou ganhando nenhum pila deles, tá? Mas, mas aqui eu acabei falando da Coca-Cola e o exemplo era o exemplo da Coca-Cola. Olhem que legal, vocês estão vendo dentro da garrafa um homem vestido de terno e gravata e dizendo, ó, encontre sua forma de viver positivamente, pedalar. Daí ali fala, ir para o trabalho pedalando pode ser um jeito saudável, divertido de escapar do trânsito, né? E o que você pode fazer com isso? Lembram aqui, ó, é uma marca, aquela água que eles criaram. Então, a própria Coca-Cola, uma marca grande, fazendo uma propaganda de água, a propaganda não é do seu refrigerantezinho de cola, que já foi condenado muitas vezes, que faz mal à saúde, que é cheio disso, que eles já tiraram o açúcar, já botaram outros sabores, para fazer de tudo para as pessoas, né, terem aquela imagem da Coca-Cola. Mas aqui, ó, mostrando o estilo de vida. Não sei se vocês lembram, mas muitas propagandas da Coca-Cola, eles têm hoje como um grande slogan que ela não é uma empresa, ela não faz um produto voltado para alimentação, e sim que ela trabalha com aquilo que a Coca-Cola pode fazer bem para a família, né? Para as pessoas. Então, até tinha umas propagandas que usavam Coca-Cola, encontra a felicidade. Aqui eles estão lançando, né? Já foi lançado esse produto, mas quando eles lançaram, eles estavam trabalhando diretamente com um estilo de vida, poder mostrar um produto mais natural e que pudesse chamar a atenção das pessoas que estavam dentro desse grupo, vamos dizer assim, né? Que seria a forma da gente dividir esse grupo. Vocês já ouviram falar no Burkini? Olha aqui o exemplo. A gente imagina assim, não tem muita coisa voltada para a segmentação demográfica que vá ser relacionado com religião, por exemplo. Existe muita coisa relacionada com religião. Às vezes a gente pensa só na questão da alimentação, né? Países, né? E religiões que não comem carne de tal tipo, que não comem tal coisa, que não bebem isso. Mas, inclusive, um exemplo aqui de tem toda a história, se vocês forem procurar, do cara que criou essa roupa, exatamente porque as mulheres não se sentiam muito à vontade de ir para a praia com aquelas roupas compridas, e elas, pela religião, elas não podem mostrar todo o rosto, os cabelos, né? Então ele criou esse modelo que para nós aqui no Brasil é bem conservador, perto dos nossos biquínis, né? Tão famosos que foram levados para vários locais, né? Tanto que o pessoal diz, o modelo de biquíni brasileiro. Mas existe o que? Uma grande população, esse exemplo aqui, né, que falava dos americanos, criado, né, por um libanês, e várias outras mudanças, como aqui fala, né, que tem a concorrente da Barbie, que já lançaram uma boneca que ela não é o modelo loiro americano, né, porque aquele modelo da Barbie, aquela perna imensa e cinturinha fina, muito bonita de corpo, é um modelo chamado estereótipo da mulher americana, né, como a gente diz, aquele modelo assim que seria perfeito. Mas as mulheres não são perfeitas e hoje se tem muito exemplo para as crianças, para a educação infantil, de que precisa se fazer uma socialização. Então, hoje vocês encontram bonecos completamente fora do padrão normal, inclusive aqueles bebezinhos que as crianças brincam, tem bebezinho escuro, tem bebezinho japonês, tem bebezinho com síndrome de Down. Então, a gente tem que pensar nisso, quantas empresas estão entendendo que
hoje se mudou a maneira de se fazer, né? O exemplo da boneca ali, educação para as crianças. Esses dias eu ouvi uma reportagem bem interessante que falava sobre a questão das cores, e eu lembrei de um exemplo de uma amiga minha, uma colega nossa ali do colégio, que ela comentou que a filha dela estava fazendo os desenhos, eles estavam ensinando como que as pessoas eram nos principais continentes, com determinadas características, então as crianças desenhavam ali, os professores, né, falavam lá no Japão, o pessoal normalmente tem olho puxado, tem cabelo escuro e tal, e eles foram fazendo várias coisas. E a gente sabe que para muitos locais as crianças não convivem muito com outras crianças negras, né? Apesar da gente saber que a população brasileira tem uma porcentagem bem grande de negros. Mas foi muito interessante porque essa minha colega comentou que as crianças pegavam os lápis para tentar ver a cor, né, da pele. Ah, vou desenhar que aqui tem mais escuro, aqui tem mais não sei o quê. E que foi falado sobre a questão assim, esse lápis aqui é o cor de pele. E que a professora falou assim, é a cor da tua pele. E que normalmente a gente lembra daquele lápis mais rosadinho. E ela falou, não, é a cor da tua pele, porque todos podem ser cor de pele. Daí fazia as crianças pintarem um mais amarelo, o outro pintado de marrom, para dizer que ele era negro. Eu achei muito interessante isso, porque isso faz as crianças pensarem, já tomarem uma consciência diferente no momento que eles se tornarem consumidores, né? Que a gente possa pensar numa população que não seja tão racista, né? Que não faça tanta diferenciação em relação à raça. Então, a raça também é bem interessante da gente estudar. E aí, pessoal, a gente está indo para a parte final, que é conseguir entender, a partir dessas características, de todas essas variáveis que a gente conversou, quais são as estratégias de segmentação, como que a empresa pode optar, o que ela deve fazer, o que seria mais interessante, ou como que ela olha para esse mercado. A gente vai pensar no seguinte, ó, existem 3 estratégias básicas de segmentação de mercado. Nós vamos partir assim, ó, imaginem que a gente está indo da mais ampla até a mais específica, né? Como se a gente fosse entrando num funil. Então, a primeira que aparece aqui para a gente sair do mais amplo para o mais específico é a estratégia de não diferenciação. O que significa não diferenciar? A empresa vai optar por explorar um mercado potencial maior. Claro, como eu falei para vocês, não existe empresa que vai conseguir pegar todos os mercados ou não encontrar determinados diferenciais. Ela vai encontrar, sim, mesmo numa complexidade, determinados diferenciais. Mas como que ela vai fazer isso? Ela vai encontrar alternativas e vai tentar dividir esse mercado dentro de todas aquelas possibilidades que é possível. Que exemplo que eu coloquei aqui para vocês? Exemplo de hipermercados, de mercados grandes, né? Coloquei ali o exemplo Big, o Carrefour, vários mercados de rede, que vão pensar no que eu consigo encontrar uma maior diversidade de produtos com um sortimento grande. A gente imaginar assim, tem várias coisas e de várias marcas e de vários tipos, isso consequentemente vão fazer com que a gente veja também marcas e preços diferentes, que vai acabar segmentando também pela questão socioeconômica. Mas eu vou encontrar um pouco de tudo. Muitos hipermercados, e a classificação hoje do Brasil de supermercadista, ela tem vários níveis, e o hipermercado é sempre aquele que tem uma maior quantidade de linhas de produtos com um sortimento maior. Por isso que a gente pode dizer, até um ex-aluno nosso que falava sobre essa questão aí dos mercados, eles têm várias classificações, existe uma associação, aqui no estado tem a AGAS, que é bem forte, até uma época ele me levava umas revistinhas da AGAS, lá tinham reportagens bem boas para marketing. E a gente conseguia ver o quanto essas mudanças acontecem para a gente pensar, né? Como que eu vou conseguir colocar isso dentro do meu espaço, da minha loja, do meu
estabelecimento, seja ele, né, hoje com esses modelos físico ou não. A segunda estratégia é a gente conseguir fazer diferenciação. Como é que a gente faz a diferenciação? A gente reconhece que existem algumas diferenças, que existem alguns segmentos mais importantes, e a partir disso, nós dividimos. Que exemplos que eu coloquei aqui para vocês? Lojas de departamentos, o exemplo ali, ó, Renner, C&A, Riachuelo, de que você vai chegar e vai encontrar aqueles segmentos. Olhem o que eu falei antes. Mesmo que eles consigam colocar para essas redes mais populares, no caso do unissex, vamos dizer, ele pode ser considerado um diferencial. Então, ele pode ser considerado um desses segmentos que eu vou olhar. Então, vai chegar lá, vai encontrar feminino, vai encontrar masculino, vai encontrar infantil. No caso da Renner, a Renner passou por uma transformação um tempo atrás, não sei se muitos de vocês lembram, mas a Renner, durante um bom tempo, ela tinha dentro das próprias lojas, né, era da loja dela, um segmento de casa, um segmento que era para, até aqui em Santa Maria era muito comum, né, ali na Renner, quando só existia a Renner, antes de ter as Renners de shopping, né, antes de ter shopping, só tinha a Renner do calçadão, e a Renner tinha um departamento muito legal, ficava lá no último andar, que era o departamento de bazar e casa, era um departamento grande. E era o lugar mais comum aqui em Santa Maria das pessoas colocarem lista de casamento, né? Panela, jogo de cama, colcha, tinha tudo aquilo ali. Hoje a gente vê que algumas empresas, né, dessas redes, tipo a Riachuelo, ela mantém um segmento, mas o segmento dela, né, não tem uma grande variedade de produtos, mas tem, ainda trabalha com cama, mesa e banho, acho que a Riachuelo tem tapetes, tem coisas para casa, tem ainda segmento. Na Renner, bem na época que aconteceu essa mudança, eu tinha um aluno, quando eu trabalhava na graduação, lá na FAMES, e ele passou por um processo seletivo de trainee, logo que ele se formou na Renner, e ele veio para a Renner de Santa Maria, eu encontrei ele. Estava fazendo compra na loja e me encontrei com um ex-aluno. E ele comentou sobre essa questão da mudança, né, da redução, vamos dizer assim, de um determinado segmento, e ele comentou sobre isso. Depois ele foi meu aluno na pós e ele pôde dar esses exemplos, de que eles fizeram uma análise de qual segmento que não tinha uma grande rotatividade, que era um segmento muito caro, um segmento de custo muito alto. E eu lembro bem que quando a gente ia olhar, por exemplo, coisas de casa para listas de noivos, eles tinham, inclusive, né, desde o faqueiro mais simples lá, Tramontina, até aquele mais chique, que tu podia dar um presente mega caro, aquele estojo, sabe, de madeira, com veludo por dentro. Isso tinha na Renner. Então, eles fizeram uma análise de portfólio deles, de produtos, de negócios, e eles resolveram fechar da Renner entre aquilo que eles consideravam mais importante dela continuar concorrendo com as demais lojas de departamento e ficar mais focado com vestuário. O vestuário era o mais importante. E para quem lembra da estrutura da Renner ali antes até da ampliação, né? Porque depois a Renner falando só da Renner do Calçadão, para quem é santamariense ou quem conhece ali a loja. Mas antes dela ter ampliação, que ela tinha, né, os andares ali, a loja parecia mais fininha, né, era comprida para o fundo, eles deixaram no andar que foi tirado, que foi reduzido esse setor, eles colocaram os produtos que eles aumentaram, vamos dizer assim, eles focaram no aumento daquele segmento que vendia mais. Isso foi uma das coisas que ele comentou com a gente em aula, e a gente notou exatamente isso. Houve uma maior diferenciação para vestuário feminino. Então, se vocês olharem masculino e infantil, tem menos espaço na loja física. Eu não sei hoje como é que está com venda por site, aplicativo, mas o foco principal deles ficou com o vestuário feminino. E daí isso foram transformações. Se vocês conhecem a rede Kamikado, que tem muitos shoppings, não tem aqui em Santa Maria,
ela é uma rede bem grande, que é só artigos para casa, daí tem cama, mesa, banho, toda a parte de cozinha, tem decoração, é uma loja bem grande. Essa rede de lojas ela foi comprada pela mesma rede que hoje a Renner já mudou, já tem outros investidores, e ela hoje faz parte, vamos entender assim, que ela faz parte do mesmo grupo. Só que eles fizeram o seguinte, daí se vocês forem olhar, como eles focaram mais com a parte de vestuário, eles continuaram tendo diferenciação dentro de um segmento maior. Mas eles pegaram, vamos dizer assim, esse conhecimento já de mercado das lojas voltadas para casa e transformaram num, né, continuaram sendo outra loja, eles não quiseram juntar. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a diferenciação, a gente tem também a concentração para alguns tipos de loja. Não sei se vocês já viram, mas a própria loja que é também voltada para casa e é bem especializada em cama, mesa e banho, que é a M. Martin. A M. Martin, agora, em alguns shoppings, ela tem uma loja separada, que é a M. Martin, para casa. Assim como várias outras marcas já fizeram linhas de produtos para casa e decoração, outras coisas que não especificamente. Então, a gente começa a olhar, assim, que diferenciar é importante. Pode ser importante em determinados momentos a gente pensar em mais segmentos para atender. Mas existe também uma grande gama de empresas que elas funcionam melhor quando elas se concentram. E o que é a gente ter a concentração? É escolher um segmento como prioritário, que está dizendo ali, ó, como mais importante, e decidir concentrar esforços nele. Vamos dar um exemplo. Eu compro ração para os bichinhos, né? Para cachorro, para gato. Se eu vou ali no Big, eu sei que tem uma variedade. Por quê? Porque o Big tem uma quantidade de setores grande. Então, ele se enquadra na não diferenciação. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que determinadas especialidades de, por exemplo, ração, eu não vou encontrar no Big. Por quê? Porque o Big está voltado para um público X. Então, ele compra aquilo ali dentro de um sortimento menor. Onde é que eu vou conseguir encontrar produtos especializados para os pets? Em lojas especializadas. Então, quando eu falo numa loja, num pet shop, hoje muitos são junto, né, com clínicas de atendimento, eles estão pensando em quais são os principais produtos que eles vão pensar. No caso, daí a gente está falando de linhas, de produtos e sortimentos, mas eles estão concentrados. É diferente do que, por exemplo, eu ir comprar, acho que ainda tem, né, no Big, pneu, e eu ir na casa dos pneus, né, numa loja que vende especificamente pneu. É claro que eu vou encontrar na loja especializada muito mais marcas, muito mais variedades, do que encontrar num local onde ele apenas faz parte de um setor, de um departamento, né, de uma partezinha lá dividida. Aí eu pergunto para vocês, então essas são as 3 principais estratégias que todo e qualquer empresário deveria pensar em como que ele vai organizar o seu produto e o seu serviço, né? De que maneira ele vai organizar isso? Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que tem alguma estratégia que pode ser considerada mais importante ou que ela é mais atraente? Como que vocês olhariam isso no dia a dia das organizações? Por exemplo, quem trabalha aqui, quem está trabalhando ou que já trabalhou em empresas que tinham qual foco relacionado com segmentação? Agora que vocês estudaram, vocês podem saber qual é o foco que a empresa tinha. Quem quer comentar? Vocês estão aí ainda? Natália, eu acho que eles fugiram de nós. Estão aqui, professora. Será que eles fugiram? Meu Deus do céu. Professora, então eu vou fazer um comentário. Pode fazer. Assim, ó, em relação a Riachuelo, quando você comentou, né? Eu li uma reportagem que o setor de casas, né, o segmento
voltado para casa cresceu muito durante a pandemia na Riachuelo. Então, eles estão optando por criar lojas só voltado para isso. Aqui em Santa Maria ainda isso não aconteceu, mas em São Paulo abriram uma casa Riachuelo, voltada só para esse tipo de segmento, porque foi um dos negócios que eles tiveram um maior crescimento durante a pandemia, ao contrário daí da questão das roupas e tal. Eu achei bastante interessante, porque foi uma das mudanças que foi gerada também em relação. Exatamente. Eu não sabia, não li nada sobre isso. Que joia, muito legal mesmo. Tem algumas marcas que a gente começa a ver, assim, principalmente marcas mais selecionadas, que elas entram para esse segmento em função de que as pessoas querem muito, inclusive, valorizar a marca ou achar importante a marca. Vou dar um exemplo aqui que faz pouquinho que eles criaram. A Anselme, né, que é uma empresa, muitos de vocês conhecem, né, uma empresa ali de Caxias, Farroupilha, né, ali da Serra, e que ela era especializada com roupas, né? Roupa de lã, blusão e tal. Daí eles têm que diferenciar um pouquinho para o verão, né? Porque são focados bastante para o nosso inverno. E lançaram duas coisas, né? A linha Pet, e eu não sabia que a linha Pet deles, eles tinham, como é que eles chamam também, representantes autorizados. Esses dias eu cheguei num pet aqui da cidade e vi que eles estavam vendendo as roupinhas pet da Anselme. Daí eu perguntei como é que era, porque eu já tinha visto só em loja da Anselme, em shopping, né, em loja própria. Eles falaram, não, eles têm, daí a gente entra como autorizado. Então, tem algumas lojas aqui de Santa Maria que tem as roupinhas pet da marca Anselme. Vocês imaginam o que é, né? Carésimo, é uma roupinha de lã, né? Tem uns modelinhos com gola, assim, toda chique, igual um blusão para pet. E a Riachuelo também, já acho que já lançou, eu li também um tempinho atrás, que ela também estava lançando uma linha pet dentro do segmento de casa. E eu achei algo, né? Meu Deus do céu, é outra coisa que está crescendo muito, né? Eu acho que eu vi na loja quando eu vim aqui, num dos shoppings, eu acho que tem algumas roupinhas, tem umas casinhas para uma caminha, assim. Uhum. A gente já viveu, o Jaime gosta muito de falar isso, né? A gente já viveu o patriarcado e agora a gente vive o petiarcado. Eu tenho uma amiga que esses dias eu encontrei com ela e daí a cadelinha dela tá bem idosa. E eu brincando ali com ela, e ela disse assim, ai, tu nem sabe, ela tá gastando por mês R$ 300 de remédio, e o que eu gasto com ela de banho e tosa por mês, eu não gasto comigo no cabeleireiro. Daí a gente começa a ver onde entra, né? E o mercado pet é um mercado em franca ascensão de diferenciação de produtos e de inovação, né? Muita coisa, inovação mesmo, que tu vê, assim, coisas que tu nem imaginava que aquilo ali iam criar para gato, cachorro, né? Animal doméstico, e que eles criam. Eu ia falar que acho que até na farmácia às vezes estão vendendo, né? Na Panvel, na São João, estão aumentando o segmento e estão também colocando alguns produtos para pet. Eles vão dominar o mundo, né? Vão dominar o mundo. Pessoal, perguntas, dúvidas? Obrigada, Natália, muito legal. Eu vou ler sobre isso aí, vou procurar da Riachuelo. Dúvidas, o que vocês acharam? Agora eu estou conseguindo ler o chat aqui, que eu fechei a apresentação. Como é que está o entendimento de vocês? Eu não coloquei os slides antes, até porque eu queria trabalhar com essa outra forma de, né? Como eu falei, algumas eu coloco para vocês lerem. Aqui, no caso, vocês tinham atividade que ainda está aberta, não esqueça, atividade de marketing de serviços. Então, eu resolvi que a gente ia primeiro trabalhar o conteúdo para depois fazer uma atividade relacionada com o tema. Como é que tá? Ficou dúvidas, perguntas? Vocês preferem fazer aquele nosso esquema, que daí vocês podem ler em casa, ver as dúvidas e trazer para a aula? Só estou achando que vocês estão muito quietinhos hoje, muito quietinhos. Vamos fazer um teste, quem está por aí, abre a câmera para a gente poder fazer uma despedida aqui, dar um tchau. Não vai cair o sistema, não sei. Oi, prof. Não sei se está chovendo. Está chovendo aí, Estevam? Tá chovendo, sim. Está chovendo? Diga, Estevam. Só acompanhando. Oi?
Hoje tu ficou quietinho? Não, estava ouvindo mais a senhora falar. Não, eu acho bem interessante isso que a senhora falou, né? Tudo sobre a segmentação de mercado e que a gente tem que partir de um ponto macro e ir diminuindo, né? Como qualquer empresa, né? E as empresas, elas focam em pontos diferentes, né? Dessa amplitude de negócio, né? Claro que o intuito de toda empresa é crescer, né? Mas chega num ponto que tu vai ter que focar em um mercado mais isolado, porque por mais boa e ampla que seja a empresa, ela nunca vai conseguir dominar todo o mercado e todos os segmentos, né? A gente pode olhar o exemplo de uma Amazon, querendo ou não, ela não consegue dominar tudo, não consegue fazer tudo, né? Por exemplo, ela tem lá o Amazon Prime Video, mas ninguém deixa de assinar a Netflix para olhar o Amazon Prime. Verdade, né? Por mais que tenha propaganda e tal, é algo, né, que... E vejam todas essas questões tecnológicas, a gente sempre fala, né? Uma das coisas que faz com que se mude de segmento ou que se termine com determinados segmentos é a questão da inovação tecnológica. Mas a mudança do consumidor, porque tem os dois lados, né? Por isso que se fala que, inclusive, a tecnologia ela pode ser considerada variável interna e externa, porque ao mesmo tempo que as empresas criam a tecnologia, tem aquelas que têm que se adaptar à tecnologia. Então, sempre tem alguém que está criando, sempre tem alguém que está se adaptando. Foi o que a gente conseguiu ver bastante agora na pandemia, com criação de aplicativos e outros sistemas para entrega, para facilitar a vida das pessoas, que muitas empresas não tinham condições de fazer isso, né? Eu gostaria de fazer, mas eu não consigo fazer, eu não tenho como pagar alguém para fazer um aplicativo, para colocar isso aí na prática. Nós da universidade mesmo começamos a lidar muito mais com essas ferramentas e ter que buscar alternativas para fazer eventos, empresas que possam dar suporte, como a gente falou ali mesmo, nosso próprio Moodle, né? Está sendo trabalhado desde o primeiro semestre de 2020. Vocês lembram? Agora eu não testei mais, não tenho usado para aula, mas a ferramenta da aula de ficar direto ali dentro, ela é uma ferramenta que ainda é instável, que ela ainda tem, né, que melhorar muito mais para poder ter uma mesma qualidade, como, por exemplo, a gente tem aqui no Meet, entre outros, né? Muitas empresas, muitas escolas também estão usando outras ferramentas, e está todo mundo buscando isso, e cada vez mais a rapidez vai indo, e isso faz com que a gente tenha que realmente mudar. Por que eu não vou mais comprar o filme para a máquina fotográfica? Porque as mudanças foram vindo e um produto se torna, né? Esses tempos eu fiz uma limpeza aqui no escritório, eu não imaginava que eu tinha tanto disquete, né? E a gente tinha disquete para tudo, né? E levava o disquetezinho, daí o que tu faz com aquilo ali? Tem eles fizeram umas campanhas lá na universidade para disquete, para CD, e tem coisa indo, né, para podendo ser aproveitada para reciclagem. Mas a gente começa a pensar em todas essas mudanças só nessa área, quantas coisas que a gente usava. A gente fazia transparência, né, para todas as aulas, aquele monte de transparência, impressa, bonitinha, colorida. E não faz tantos anos assim, né? Faz mais anos do mimeógrafo, mas a gente também já cheirou muita prova, né? Com cheirinho de álcool do mimeógrafo. E tem escolas que eu acho que guardaram aquele mimeógrafo para ser, inclusive, a lembrança, porque é algo assim que tu mostra hoje para uma criança, ela não consegue nem imaginar o que é aquilo ali, né? Porque não tem como pensar alguém que tem um celular na mão, que conhece um celular e que sabe que é daquela maneira, né? Que as coisas funcionam mais rapidamente. É essa mudança. Essa questão de analisar também, como vocês veem, as gerações, que se fala muito, é também para poder entender aquele comportamento e oferecer aquilo que as pessoas têm. Por exemplo, a gente não tem como imaginar uma educação infantil hoje em dia nos moldes que se fazia há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, porque essa evolução é muito grande. Então, realmente, é um desafio, e aí a gente para pensar e de novo volta para aquilo, não é só a empresa que está fazendo a tecnologia que ela tem que pensar no seu marketing, ela tem que pensar na escola. Hoje um pai escolhe a escola para o seu filho dentro dos benefícios que ele vai ter. Né? Tem gente pagando escola bilíngue, por quê? Porque ele considera que é importante que a criança já seja alfabetizada
em 2 línguas. Então, ali tu já tem um diferencial que pode ser o teu grande trunfo, mas para que tu possa ter esse diferencial, tu precisa, né, ter as ferramentas e fazer bem feito. Então, é em tudo, né, que a gente imaginar, a segmentação tá ali. Certo, gente? Ficou dúvida? O que vocês acham? Tem alguma pergunta? Depois eu vou mandar o material para vocês, então vocês podem ler. E vai ficar uma atividade, mas eu vou abrir a seguir, porque como a gente não abriu exatamente no dia que nós discutimos o marketing de serviço, então eu deixei um prazinho um pouco diferente e vamos prosseguir também com um prazo um pouquinho diferente. Daí eu quero fazer o seguinte, como eu quero deixar uma atividade que vai ao mesmo tempo pegar a segmentação do mercado e comportamento do consumidor, eu vou deixar o material que a gente já discutiu da aula de hoje e vou postar para a semana que vem, em função do tema ser novo, a gente vai fazer uma outra proposta de atividade, daí na semana que vem a gente não tem a aula síncrona, certo? Semana que vem a gente fala, depois eu mando o aviso ali, os colegas que vão poder assistir a gravação. Então, a gente se encontra só daqui mais uma semana. Falha a quarta-feira da semana que vem e nos encontramos na próxima. Pode ser assim? Todos concordam? Fica bom? Daí vocês têm tempo de ler em casa, de discutir. A gente vai fazer já uma proposta para a próxima aula. Ok? Quem quiser colocar aí no chat. Pode ser, professora. Pode. Ok. Alguns estão colocando okzinho ali. Então, era isso, pessoal. Se não ficou dúvidas, todos vocês conseguiram assimilar o que a gente conversou, sempre falo, é importante que vocês leiam e que vocês acompanhem o material que vai ficar lá, porque lá no finalzinho a gente vai ter a avaliação, a gente tem as atividades que vocês têm que fazer. Então, é importante fazer também essa leitura em casa, dentro dessa nossa proposta de que a gente não precisa ficar aqui com a aula síncrona com todo o período, exatamente porque algumas coisas vocês acabam tendo que desenvolver individualmente por a gente não estar junto, né, no nosso presencial. Senão a gente ia até às 11 da noite lá no campus com essa chuvinha, assim. É difícil, né, porque dia de chuva o pessoal resolve dizer que tem que sair mais cedo, que vai atrasar o ônibus, e daí a gente sai mais cedo também lá no campus. Mas, por enquanto, a gente fica em casa aqui curtindo. Certo, gente? Podemos, então, terminar a nossa aula. Interromper aqui a gravação, vamos terminando.